Muito bem, estamos ao vivo aqui. Quero já desejar boa noite a todos que vão aqui nos assistir. Muito prazer, eu sou o Marco Sico, sou aqui o criador e idealizador do Evangelho Negociável. E hoje nós não podemos ficar felizes, né? Mais felizes do que já estamos, porque essa ideia era fazer uma live até o final desse ano e conseguimos, para falar dessa maldita teologia liberal. Então, de antemão, né, Leclerc, já vamos perguntar se todo mundo já atualizou a Bíblia. Enquanto o Leclerc vai dar boa noite para vocês aqui, eu vou compartilhando a live aqui em outras páginas, em outros canais. O Leclerc, a palavra contigo. E seja bem-vindo e mais uma vez, obrigado aí por você estar com a gente aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Você é meu amigo raiz, teólogo raiz, sem papo na língua, sem meias palavras. Tamo junto. Obrigado aí por estar mais uma vez aí com a gente. Nessa iniciativa muito legal. Esse ano foi um ano difícil, né, Marco? Mas a gente acabou produzindo bastante coisa, né? Sim. Então, mas estamos só no aquecimento para 2021. Exato. Assim, eu estava antes de começar aqui a live falando com o Leclerc um pouco, falando que realmente esse ano aqui de 2020 foi um ano que pegou muito todos nós aí bastante desprevenidos, até por causa de Covid, né, principalmente por causa da Covid e pela situação que o nosso país atravessa. E estamos aí, pela graça de Deus, produzindo bastante conteúdo, procurando trazer respostas para as pessoas no que diz respeito à fé. Enfim, apesar de tudo, estamos aqui, né, Leclerc? Eu acho que esse a grande, talvez é a melhor resposta que a gente possa dar. Eu estou só terminando de compartilhar aqui, cara, nos grupos. Estou mandando aqui no WhatsApp. Verdade. E vou mandar também no Telegram. Tem uma galera firme lá no Telegram. Que está sempre nos assistindo aqui. E a gente já começa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários. Bom, enquanto você vai compartilhando aí, queria convidar a galera que está nos assistindo aí pelo Evangelho Negociável para conhecer o projeto Oficina da Palavra, que é um projeto de ensino bíblico gratuito, 100% gratuito, que você encontra no Facebook, no YouTube e no Instagram, e agora em janeiro, se tudo der certo, também um site, oficinadapalavra.org, e aí você vai ter conteúdo, estudo, artigo, vídeos, palestras, workshops, de todo tipo de assunto, né? Desde apologética, quando a gente discute fé, razão, ciência, cristianismo, até questões como essas aqui, que não deixam de ser apologéticas, mas são questões mais contemporâneas, né? Estudos bíblicos. E eu convido vocês especialmente para dois projetos que nós estamos agora colocando em prática. Um deles é o estudo sobre a armadura de Deus, um estudo detalhado, semanal, sobre a armadura de Deus, expositivo de Efésios, e o projeto Mãos que Ensinam, que é estudo bíblico de Apocalipse e Êxodo, com tradução em Libras, para você poder compartilhar com seus amigos, tudo de graça. O legal da oficina é que é tudo de graça, né, Omar? Boa. Pessoal, tem muita coisa boa no canal do Leclerc na Oficina da Palavra. E acho que as nossas propostas são muito parecidas, porque também no Evangelho Negociável a gente tem todo o conteúdo gratuito lá. Então, estamos bem juntos na ideia e bem alinhados tanto na teologia quanto nos nossos propósitos, né? Leclerc, vamos lá. Terminei aqui de partilhar onde eu deveria, para a gente não se perder e também não demorar demais. Eu acho que vale a pena a gente começar tentando conceituar o que caracteriza um teólogo liberal. Tá? Então, nós estamos aí numa crescente, num movimento muito forte aí de pastores que são famosos nas mídias sociais, pedindo para que as Bíblias sejam atualizadas, para que o amor prevaleça, que a Bíblia não é bem isso que ela diz. Então, a gente está num período muito grave, porque, inclusive, nesse momento de Covid, a gente sabe que muitos desses salafrários da fé se aproveitam dessas fragilidades e desse momento para, de forma extremamente sorrateira, desonesta no seu argumento, enfiar uma teologia mentirosa na cabeça das pessoas. Enfim, o que caracteriza, então, Leclerc? Qual é a maior característica que a gente pode ter de um teólogo que é liberal? Qual é a marca registrada do teólogo liberal? Bacana. Boa pergunta, que é a pergunta que todo mundo faz, né? Assim, a teologia, nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, né, Marco? Teologia é algo que se faz em qualquer área do conhecimento. Afinal de contas,
fazer teologia é fazer a leitura de Deus, né? O que é Deus, quem é Deus, as suas características, os seus atributos, a sua origem, se é que ela existe. Fazer teologia é isso. Você pode fazer teologia a partir da história, você pode fazer teologia a partir da psicologia, da filosofia, da psicanálise, da ciência. Você tem um monte de documentário aí na Discovery, onde a galera faz teologia a partir da ciência, a partir da análise do espaço, da astronomia. E nós que somos cristãos fazemos teologia a partir da Bíblia. Para nós que somos cristãos, a Bíblia é o principal fundamento da nossa fé. Para nós cristãos, ela é inspirada, inerrante, infalível, ela é eterna, ela está firmada nos céus, ela é a expressão viva do próprio Cristo, que é o Verbo de Deus. Essas são as características da Bíblia para nós, e tudo que a gente fala de Deus, pensa de Deus, ensina sobre Deus, reflete de Deus, a gente usa como base, fundamento, premissa, pressuposto as Escrituras. Bom, dito isso, fazer teologia de forma liberal é, num primeiro momento, em primeiro lugar, desconsiderar a Bíblia como base primária da teologia. Basicamente é isso. Então, todas as vezes que você ouve alguém colocando a Bíblia em xeque, questionando as fontes, os autores, as versões, as traduções, toda vez que alguém tenta dar à Bíblia um valor menor ou um valor igual às tradições rabínicas, à antropologia, à sociologia e a qualquer outro tipo de ciência, então isso é uma forma de fazer teologia a partir de um pensamento liberal. Porque de onde nasce a teologia liberal? Nasce do movimento iluminista, século XVII, XVIII, XIX já, né, pós-renascimento, onde a teologia e a fé cristã são desconsideradas da ciência, são retiradas do campo da ciência. Então, fé não é ciência. Se fé não é ciência, então você pode estudar teologia, se você quiser, como ciência, mas não pode fazer isso a partir da fé. Então, a Bíblia deixa de ser a base. Essa é a principal característica. Todo discurso, por mais que ele seja bonito, que tenha um viés social, né, que tenha assim, um caráter amoroso, de cuidado com as pessoas, preocupação com a contextualização. Tem muita coisa que eles dizem, né, Marco, que faz muito sentido. E algumas coisas são até realmente importantes. Mas, quando a palavra de Deus não é mais considerada a palavra de Deus, então esse é o principal fundamento da teologia liberal. Tem outras características, mas, assim, primariamente, é o que você precisa considerar. Se alguém coloca em xeque o nascimento de Jesus, o nascimento virginal, a ressurreição, aquela coisa assim, não, eu creio na fé dos discípulos, Jesus ressuscitou na cabeça dos discípulos, Esther não existiu, Ruth não existiu, esse texto aqui não existiu, Paulo, na verdade, usou mais filosofia, sociologia, tradição rabínica do que a Escritura. Todos esses argumentos que tentam colocar a palavra de Deus em segundo plano são o fundamento máximo do que a gente chama de teologia liberal. Essa é a principal característica. E o mais engraçado, né, Marco, é que essa turma que não acredita na Bíblia e esvazia a Bíblia está o tempo todo usando a Bíblia. Mas olha, eu me lembro, Leclerc, que uma vez eu estava numa faculdade, né, participando de uma palestra, batendo um pouco na teologia liberal, né? É incrível como nós vemos que principalmente a nossa turma de teólogos, que são aqueles que deveriam, né, ser os zelosos da palavra, em buscar, né, a verdade do Evangelho e a suficiência das Escrituras. Primeiro que a gente vê uma deficiência na formação desses caras, porque, por exemplo, quando você fala do iluminismo, né? Enfim, quando você começa a olhar, por exemplo, a própria influência do racionalismo, de Descartes, né, Spinoza, etc., a gente olha um pouco uma história quase que contemporânea, claro, guardada, né, as nossas realidades, mas século XVII e XVIII que vai redundar no iluminismo, as pessoas não sabem nem o que esses caras faziam, nem as influências que isso tinham feito, e isso é muito pesado, na minha opinião,
Porque é justamente quando a igreja ela começa a flertar com o resultado desses racionalistas, né, que vai acabar no iluminismo, quando ela começa a flertar com esse liberalismo, primeiro ela perde a sua identidade de embaixadora, né, de Deus aqui na Terra, no sentido da comissão, né, a grande comissão da igreja, e historicamente também as pessoas não conhecem a história da igreja, porque é comprovado historicamente que quando a igreja ela permite que o liberalismo teológico ela entre no ambiente da igreja, ela vai morrer. É uma igreja que ela é morta, ainda que ela permaneça aberta, arrecadando dinheiro, se mantendo financeiramente, ela é morta espiritualmente, porque aquilo que sustentaria a igreja, que é o ensino da palavra, é totalmente relativizado, deixado de lado, e como tristemente eu já vi, inclusive esses famosinhos aí de YouTube, dessa mesma igreja aí onde o pastor pediu para atualizar a Bíblia, há uns 6, 7 anos atrás, tem um outro pastor lá, me mandaram um vídeo, o cara começou a pregação, entre aspas, do evangelho, lendo uma música do Djavan, uma parada dessa, assim. Então, as coisas, elas tomam esse rumo. Então, quando esse nível de liberalismo ele entra para dentro da igreja, a igreja, ela morre no sentido de sua missão, né, no sentido de ser o amigo de Deus aqui. É verdade. Isso que você citou é muito importante, porque o que acontece? O que você que está nos assistindo precisa saber? Vou até encostar aqui no vídeo. O que você precisa saber? O ser humano, ele carece de transcendência. O que é a transcendência? É aquilo que dá significado para a vida, pô. Né? Nós temos aí aquela frase brasileira incrível, maravilhosa, que eu já escrevi várias vezes, porque eu sou professor, né? Precisamos de arte porque a vida não basta, de Ferreira Goulart. É verdade. O ser humano precisa de transcendência. Você ter uma experiência transcendente, né? Que a arte dá, que o esporte dá, que a cultura dá, que a beleza. Você vai para a praia num dia de sol, aquele mar batendo o vento. Você tem uma experiência transcendente que dá significado. A educação dá significado. A família dá significado. Tudo isso dá significado para o homem. Para o cristão, o significado só existe se o Espírito de Deus testificar no coração dele que ele nasceu de novo. E essa testificação, esta confirmação, vem pela palavra de Deus. Não é como nós cremos. Jesus é o verbo de Deus, o verbo virou gente e habitou entre nós. A palavra é a verdade, João 17:17. A palavra é a luz, Salmo 19. A palavra é lâmpada, Salmo 119. A palavra de Deus é o machado que quebra a rocha, é a espada que penetra no interior, é a palavra de Deus que traz vida ao interior do homem, é a palavra de Deus que inspira e, acima de tudo, a fé vem pelo ouvir Deus e o ouvir vem pela palavra. Bom, aí se você tira a palavra, Marco, se a palavra de Deus é mais... Você ouve qualquer coisa menos Deus. Aí você precisa do Djavan, você vai precisar do Portinari, você vai precisar da escola de samba, você vai precisar de uma causa social, né? Você vai precisar lutar a favor das minorias, você vai precisar lutar pela saúde, você vai precisar de alguma coisa que dê significado, porque se a palavra de Deus não tem mais sentido, se ela não é mais o fundamento, então o que acontece? Eu preciso te dar significado para você ir para casa se sentindo abençoado. Não é isso? Então você vai no culto e a palavra de Deus, eu estou aqui há meses dizendo para você que a obra não é inspirada, que o texto não existe, que esse texto foi acrescentado. Aí você vai murchando. Então, eu vou domingo cantar, né, Oceano, do Djavan, que é lindíssimo. Não é? Cara, olha, uma vez, o Leclerc, vieram aqui no inbox do Evangelho Negociável, né? Quando eu fiz uma crítica a alguns liberais, né? Vieram falar para mim assim que era muito fácil eu fazer crítica sem fazer nada. Alguém que obviamente não conhece a minha vida, também não vou ficar tecendo meu currículo de boas ações aqui, porque é minha obrigação, mas esse é o modus operandi dos teólogos liberais, porque assim, em detrimento ou em justificativa de qualquer que seja a razão, por exemplo, uma causa social, eles estão dispostos sim a sacrificar o evangelho, a sacrificar a suficiência da palavra, e fazem isso sem o menor pudor, assim, não tem vergonha nenhuma a cara deles de fazer um negócio desse, né? Então, bom, aí, Leclerc, uma vez que nós conceituamos aqui o que é um teólogo liberal, que é aquele que
relativiza as coisas, acho que vale a pena a gente colocar o que então seria um teólogo ortodoxo, ou o que seria uma teologia ortodoxa, que, na verdade, em resumo, claro que mais básico, é justamente o oposto dos liberais. Então, na visão que faço, obviamente que quando a gente fala de uma teologia sólida, né, nós falamos daquela teologia que mantém a sua fidelidade incondicional à Bíblia, que entendemos a Bíblia como inerrante, infalível e inspirada por Deus, né, a verdade absoluta na palavra, que julga todas as coisas a partir da Bíblia, né, e também aceita que seja julgado pela Bíblia, e não a partir de uma visão, né, lateral, não, tem isso, mas não é bem assim, né. Talvez aquele que continue até hoje, né, no século que nós estamos aqui, parece que para muitas pessoas, você falar que você acredita na fé cristã histórica, na doutrina da Trindade, na encarnação de Cristo, nascimento virginal, o sacrifício expiatório, na ressurreição física de Jesus, parece que você é bitolado para esses caras. Verdade. E essas doutrinas, elas são básicas da fé cristã. Pois é, eu queria até fazer um destaque na sua fala. Sim. Que, na minha opinião, depois desse problema da Bíblia, né, que é o problema básico da teologia liberal, para quem está nos assistindo também poder identificar, a teologia liberal ela é também antropocêntrica, porque ela valoriza muito a questão do homem, né? Acredita no homem, no potencial do homem, que é bem do iluminismo mesmo, né? A sabedoria do homem, a inteligência. E a teologia ortodoxa ela é cristocêntrica. É Cristo no centro. Então, se você vai num culto qualquer, mesmo que você seja de uma igreja pentecostal, tradicional, histórica, mas o nome de Cristo não é citado. As músicas são todas voltadas para si mesmo, né? Muita emoção, muito sentimento e muita valorização do ser. Então, isso é uma base liberal, porque tirou a Bíblia do fundamento e tirou Cristo do trono, porque o cristianismo é Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo, viver para Cristo. E esse é um ponto fundamental, né, Marco? Porque você vê quantas ceias são ministradas e se fala sobre amor, solidariedade, né? Amizade, e não se fala sobre a obra, ressurreição e volta de Jesus. Então, isso é um caminho liberal. Isso é interessante, porque o liberalismo ele é parasitário. O cara não chega no púlpito e escancara, ele vai suavemente inserindo aspectos com os quais a gente concorda. Daqui a pouco a gente... Olha, eu acho que ficou muito evidente essa questão, Leclerc, principalmente por esse último episódio aí que a gente tem falado da atualização da Bíblia, porque quando você faz uma crítica àquele pastor que falou essa asneira, você vê o tanto de pessoas que vêm defendendo o cara, porque o cara fala bem, porque o cara é articulado, porque o cara tem a cabeça aberta, porque o cara ele consegue manter um diálogo com pessoas que são contrapostas a ele. Então, esse é o tipo de cara que agrada a sociedade, é o politicamente correto. Exatamente. E aí que vem a grande questão, porque para esse agrado da sociedade, se sacrifica o mais valioso que nós temos de legado da fé cristã, que é, sim, os fundamentos que estão na palavra de Deus e as doutrinas mais básicas da fé cristã. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma história, Leclerc, até para depois a gente entrar na parte da alta crítica, baixa crítica, mas é uma história que é bem conhecida, também creio que você conhece, de um outro pilantra aí da teologia liberal, chamado Paul Tillich, né, que é muito conhecido, inclusive difundado em certas páginas reformadas aí, mas as pessoas acho que não conhecem a obra realmente do cara, né, mas é interessante, eu estava lendo uma história desse cara, que foi num seminário batista, se eu não me engano, que todo ano eles faziam lá um dia especial, né, o dia do Batista, né, na Universidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, né. Então, um certo ano, esse Paul Tillich aí, ele foi convidado, né, então ele ficou quase 3 horas discursando dentro de um seminário teológico, tá, nos Estados Unidos, tentando provar que a ressurreição de Jesus era falsa, cara. Olha só. Então, ele foi nesse mesmo caminho que a gente está discutindo aqui. Ele questionou os estudiosos, questionou livros que tinham validades históricas severas, e aí, a partir dessas críticas que ele faz, ele conclui que não haviam provas históricas
por exemplo, da ressurreição de Jesus Cristo. E aí, por causa disso em si mesmo, a tradição religiosa da igreja então devia ser desconsiderada. Isso no argumento do Paul Tillich, porque para ele, Jesus nunca ressuscitou literalmente dos mortos. Então, isso é uma afronta, né, muito, muito severa. E o que é interessante dessa palestra que esse salafrário fez é que, em dado momento, ele discutiu tudo isso por quase 3 horas, e aí ele abriu espaço para alguém perguntar para ele. Ele concluiu a sua teoria lá, e aí alguém tem alguma pergunta, todo mundo em silêncio, e aí um senhor levantou no meio da plateia, isso é um fato verídico, né, comendo uma maçã, e aí ele virou e falou para o Paul Tillich: doutor, olha, não tem esse conhecimento que o senhor tem, eu não li essa infinidade de livros que o senhor disse que leu, e comendo a maçã, né? Perguntando e comendo, né? E aí ele acabou de comer a maçã antes de fazer a pergunta, e aí ele põe a maçã num saco e ele fala assim: doutor, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: essa maçã que eu estava comendo aqui, ela estava doce ou estava azeda, né? E aí o Paul Tillich, obviamente, que querendo ser alguém superior, né? Querendo mostrar seu academicismo, né? Virou e falou para ele o seguinte: olha, eu não tenho possibilidade de responder a sua pergunta, porque eu não provei dessa maçã, né? E aí o senhor lá de cabelos brancos, era um senhor já idoso mesmo, né? Ele vira para o doutor Tillich lá e fala o seguinte: olha, o senhor também nunca provou do meu Jesus. Então, como você nunca provou do meu Jesus, como é que você ousa afirmar o que você está falando? E aí, esse momento, obviamente que a plateia levantou e ovacionou esse cara, que com a sua simplicidade realmente desmontou toda a falácia do argumento do Paul Tillich, e claro que o Tillich fez a saída francesa, né? Agradeceu e saiu fora, sem um debate, sem questionamento, porque, óbvio, o discurso não se sustenta. Mas o que me chama muito a atenção nessa questão é o seguinte: como que esses caras conseguem falar para universitários, por exemplo? Como que um salafrário desse consegue um espaço de falar 3 horas para formandos em teologia? Essas coisas aí é que nós vemos o quanto o liberalismo já foi longe, porque ele está infectado em diversas denominações, tá? Tem denominações que são rachadas, era até uma coisa que nós estávamos conversando um dia desse, que elas são rachadas ainda, embora que não seja algo tão declarado abertamente, mas quem olha com um olhar um pouco mais crítico percebe que denominações históricas que estão aqui no Brasil, elas têm diversos problemas por causa do liberalismo teológico. Eu falo até mesmo da igreja que faço parte, que a igreja que faço parte, ela é da ala ortodoxa, né, a ala reformada. O tanto que nós sofremos reveses, porque toda vez que sai uma notícia de algum anglicano pilantra, alguém acha que todos os anglicanos são iguais. Então, isso é muito ruim para o ambiente da igreja, mas acho que a grande questão e a origem de tudo sempre vai vir naquilo, né? Jesus, ele vem a esse mundo, a palavra nos garante isso, que ele vem, ele anuncia o que ele veio fazer. Naquela cruz do Calvário, ele nos reconcilia para com Deus, e esses caras dizem que isso não aconteceu. Assim, isso é o fim do mundo, né? Uma tragédia assim sem precedentes, e que, como eu falei, por falta realmente do conhecimento, quer seja histórico, quer seja bíblico, o nível de acolhimento que esses caras conseguem encontrar é absurdo. Mas é porque o conhecimento, ele é sedutor, né, cara? O conhecimento, ele é sedutor, ele é atraente. Isso é uma coisa que a gente percebe na história, né? Todo mundo tem, assim, muita atração pelo conhecimento, e acaba que o Paul Tillich e tantos outros autores encontram corações dispostos a ouvir, porque tem muitas pessoas na igreja, nas comunidades de fé, que não nasceram de novo. Na verdade, assim, a gente está fazendo essa live aqui hoje, mas tudo isso que a gente fala só faz sentido para quem nasceu de novo, pô. E o nosso Senhor Jesus, ele vai dizer que dentro da comunidade tem o trigo e tem o joio. Então, o camarada encontra, né, eco nesse espaço, nesse campo, nessa seara, para divulgar o seu conhecimento, né? Tem um vídeo na Oficina da Palavra lá, do Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, eu estive com ele. Tem um vídeo onde ele fala e tem um vídeo onde a gente conversa, eu e ele, um debate, se você quiser assistir, né? Muito legal, o Dr. Russell Shedd, e ele falando: quando eu estive na Europa, eu nunca tinha estudado no seminário liberal. Eu estive lá estudando com Multman, com Schaeffer. Ele não fala de coisas que ele leu. Ele esteve lá
e ele perguntou: o senhor acredita na ressurreição de Jesus? Eu disse, claro que eu acredito. Mas o senhor acredita que Jesus saiu mesmo da tumba? Se tivesse uma foto lá, nós veríamos o corpo de Jesus? E o último respondeu: não, isso é uma bobagem. Na verdade, Jesus ressuscitou na cabeça dos discípulos. Ele ensinava lá. Então, esse é um problema da teologia liberal que desmonta o conhecimento bíblico e desmonta a fé dos cristãos, né? Principalmente os que não nasceram de novo e os, como é que eu posso dizer? Os débeis, né? Os ingênuos, né? Os neófitos na fé, que muitas vezes sobem no púlpito para pregar ou estão ensinando, mas não têm conhecimento. Eu queria só fazer uma citação, Marco, no início da sua fala sobre cultura, porque uma coisa que se usa muito hoje no Brasil é a questão da cultura. Sim. Porque o evangelho, a igreja não dialoga com a cultura, a igreja não dialoga com as pessoas, a igreja não dialoga... Eu concordo que o evangelho no Brasil ficou anacrônico, eu tenho falado isso constantemente. Ficou mesmo, a igreja ficou ultrapassada, envelheceu, perdeu o fio da história. Essa é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é você amoldar o evangelho à cultura. Então, eu queria indicar um livro aqui, das edições Vida Nova, Uma Teologia do Evangelho e Cultura, do Bruce Nichols. Todos vocês deveriam ler. Um livro da Vida Nova muito bom, Uma Teologia do Evangelho e da Cultura, onde ele fala exatamente isso, que o evangelho precisa dialogar com a cultura. Agora, dialoga de forma supracultural, porque o evangelho está acima da cultura. E o evangelho é juiz e redentor da cultura. Ele não se submete à cultura. Com relação à ressurreição, que você citou, também vale a pena você caçar lá na Oficina da Palavra, né, o vídeo do William Lane Craig, onde ele vai dar um show de apologética, mostrando historicamente, literariamente, provando, sustentando a fé cristã na ressurreição de Cristo. Então, o que a gente tem, Marco, é uma sedução pelo conhecimento e, ao mesmo tempo, o anacronismo religioso que a gente tem que falar, né, cara? Sim. Pastores são despreparados, né? Professores são despreparados, as lideranças são despreparadas. Até queria contar um caos aqui. Posso contar um caos? Pode, pô. Quando eu era coordenador do seminário que eu ajudei a plantar, aqui em Niterói, eu não estou mais lá, mas eu plantei o seminário, ficou uma vaga para dar aula de história da igreja. Aí tinha uma moça que era seminarista, hoje ela já é teóloga, já se formou, mas ela ainda estava estudando, uma boa obreira, uma menina boa obreira. Eu cheguei para ela e falei assim: fulana, você não gostaria de dar aula no seminário de história da igreja? E ela falou assim: poxa, professor, fiquei assim, lisonjeado com o seu convite. Mas fulano de tal não é formado em história? Eu falei: é. E Beltrano não é teólogo? Eu falei: é. E Cicrano não tem experiência em ensino religioso? Eu falei: tem. E por que você não convida essas pessoas para dar aula? Aí eu falei: porque nós precisamos de um professor de história da igreja que ame a igreja. Porque para o cara dar aula de história da igreja, ficar metendo o pau na igreja, não adianta. Porque o seminário, ele precisa despertar vocacionados. E eu sei que você pode ter todas as limitações históricas, teológicas e com relação à experiência. Mas uma coisa eu sei: você ama a igreja, você ama os seus irmãos, você tem devoção, tem vocação, ama o Senhor. Então isso já é meio caminho andado. Porque quando você for estudar e ensinar, você vai fazer isso com temor. Você vai fazer isso com temor, com cuidado. Você não vai sair desmontando, dizer que Paulo era casado, que Paulo não existiu, que Pedro não sei o quê, que essa história não aconteceu, que é tudo conversa fiada. Porque o seminarista neófito, ingênuo, né? Ingênuo, neófito, ele depende de quem ele ouve, né, cara? E aí, Marco, para eu encerrar minha fala, eu sempre lembro, sempre cito as passagens de Jesus, quando Jesus ensinava as mesmas coisas que os fariseus ensinavam. Mas quando ele acabava de falar, as pessoas se entreolhavam e perguntavam assim: com que autoridade esse camarada fala? Ele fala de uma forma diferente.
Sim. E os discípulos, no caminho de Emaús, também disseram isso. Por acaso não Vazia no coração. coração. Então, o que falta, para ser bem pentecostal, Marco, o que falta é fogo do Espírito no coração de quem nasceu de novo. Ou como diria Jonathan Edwards, né? Luz na mente, fogo no coração. Falta capacidade para ensinar a Escritura de quem crê na Escritura. De quem Exato. crê na Escritura. Então, por isso que quando o camarada ganha espaço para falar todas essas coisas, que parecem inteligentíssimas, mas são falácia, né? São sofismas, são falsas, isso ganha eco onde? Ganha eco no coração dos ingênuos, dos neófitos e dos que não nasceram de novo. E aí falta homens e mulheres que tenham fogo do Espírito no seu coração, não essa forma religiosa de fogo que a gente vê nas igrejas neopentecostais, mas o coração aquecido, avivado, que tem o Espírito, que crê na palavra, que crê na palavra, que crê na dimensão da palavra e que estuda. Você não precisa, e aí não, vou citar o John Stott também, você não precisa ser anti-intelectual para ser ortodoxo. Você pode ser inteligentíssimo e crente, pô. E você pode ser inteligentíssimo e não crente. E uma das falácias da teologia liberal é exatamente criar o contraponto entre a fé e a razão, né? Ah, esse cara aqui é muito crédulo, é muito crente, é um ignorante. Ele não conhece a verdade. Se ele conhecesse, né? É uma fé frágil, fraca. Então ele vai lá e bate no cara, desmonta. Eu me lembro também, Marco, para eu encerrar de novo. Pode falar. Uma vez eu fui dar aula no seminário, substituindo um professor. Foi um período pequenininho, né? Eu estava dando aula de hermenêutica. E o professor antes de mim estava aplicando baixa crítica e alta crítica, né? O método histórico crítico de análise da escritura. Só que eu fui com o método reformado, né? Histórico gramatical de interpretação. Beleza, estou dando aula. Eu me lembro que numa das aulas, quando a aula acabou, o aluno falou: pô, professor, eu já estava achando que a Bíblia não era mais a palavra de Deus. Eu quase perdi a minha fé. Porque ele foi marretado, e chega uma hora você não tem argumento. Você não tem argumento. Mas, na verdade, se você for parar para pensar, essa realidade que você está partilhando aqui, eu sei de muitos casos, e também sei que você também sabe desses casos, de muitos que foram para o seminário e saíram descrentes do seminário. Verdade. Justamente por causa desse tipo de influência, onde o cara, a título de, vamos buscar o conhecimento, vamos abrir a nossa mente, vamos ler o que outros textos dizem, ele abre tanto a cabeça que o cérebro cai por fora, e o cara não tem mais crítica, e a fé dele é anulada, porque ele fala, não, a Bíblia, então, ela está errada, e aí, eu acho que vale a pena a gente mergulhar um pouco no que é, então, a baixa crítica e a alta crítica, inclusive, como esses salafrários da teologia liberal utilizam tanto a baixa crítica quanto a alta crítica para justificar, em eventual questionamento que acabem sofrendo, né, o porquê das suas declarações, o porquê dos seus posicionamentos. Então, assim, no fim das contas, eu volto aqui já a uma frase que eu disse aqui na nossa live. A teologia, ela já está entranhada por demais, quer seja nos seminários, quer seja em denominações, e é por isso que esse tema ele é urgente, porque tem gente que já está flertando com isso sem perceber. Isso. Que divulga, como eu falei, eu já vi página, cara, reformada, divulgando textos aí do Paul Tillich, por exemplo. Pois é. O pessoal prega, é o que eu estou falando, o pessoal vai para o Google fazer pesquisa, e depois vai pregar, vai dar aula na escola dominical, e vai citar os textos mesmo liberais, isso é normal. Sim, infelizmente é isso. Legal. Se alguém perguntasse para a gente, né, onde começou a teologia liberal, nós poderíamos dizer século XVII, século XVIII, século XIX, historicamente. Mas a Bíblia vai nos ensinar que a teologia liberal começou no Éden. Lá no Éden, quando a serpente diz para a mulher, né, certamente não morrerás. Deus sabe que se você comer do fruto, você vai ser igual a ele. Não foi bem isso que Deus quis dizer.
Então, é exatamente o que está na alta crítica e na baixa crítica. Fizeram uma atualização, né, da palavra de Deus lá no Éden, né? Oi? Fizeram uma atualização do que Deus havia dito. Na hora, tempo na hora. Real. Não foi bem isso que Deus disse. Então, aquilo ali, né, que depois se repete em Mateus 4, está escrito, né, que se você... Isso é um movimento liberal, é você ressignificar o texto. Boa. Ressignificar o texto a partir de quê? Porque quando você faz a teologia tradicional, você lê a partir da fé, né? Mas quando você ressignifica, você vai ressignificar a partir de quê? Vai se ressignificar a partir da história, né? Vai ressignificar a partir das traduções, de outros comentários, né? Você quer aprender sobre teologia liberal, é só você assistir Discovery. O cara vai te falar que no tempo que Jesus sumiu, que é o tempo que a Bíblia não narra, da sua adolescência até os 33 anos lá, os caras vão dizer que Jesus foi aprender com os indianos, foi aprender com os hindus, foi aprender no Himalaia, foi estudar, né? Assim que os caras vão falando, que tem lá. Então, a baixa crítica e a alta crítica vão inserindo no texto bíblico, né? Não de uma forma lúdica, tão lúdica como faz a alegoria, né? O método alegórico é mais lúdico, é mais ingênuo, é mais fantasioso. Né? O método crítico, ele é mais perspicaz, porque faz muito sentido. E esse sentido é que funde a cabeça do cara, que assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Aí você vai ouvir uma pregação, né, Marco, domingo, o cara fica meia hora falando da ventania, da água, da argila, né, do cimento, da moeda, do Império Romano, quando ele deveria ficar falando de Cristo. Sim. E aí, todo esse assunto periférico vai ganhando espaço no nosso coração. E o que acontece? Quando a palavra de Deus é citada novamente na mesma passagem, vou pegar um exemplo clássico aqui, que é o exemplo de João 5, lá dos pavilhões, o tanque de Betesda. Quantas vezes você ouviu essa pregação, né, Marco? E o cara dizendo para você lá, o Billy Graham, né, John Wesley, Jonathan Edwards, que nós éramos aqueles homens lá no tanque, adoecidos, mas Jesus veio ao nosso encontro para nos dar saúde. Aí vem o liberal e vai dizer, não, esse tanque, na verdade, ele era regado pelo palácio, no endereço tal, e aí não se sabe, na verdade, se essa história aconteceu, porque essa narrativa foi acrescentada ao livro 70, 80, 90 anos depois. Inclusive, impossível Moisés ter escrito o Êxodo, impossível, Neemias nem existiu. Provavelmente Esdras escreveu todo o Antigo Testamento para poder, né, dar sustentação às festas, às celebrações, né? Aí o cara vai te dando um monte de informação e a nossa cabeça vai... Né? Olha, assim, assim, é trágico, mas é uma aberração, assim, não tão recente, Leclerc, mas que me deixa tão de cabelo em pé quanto foi quando esse senhor aí que pediu para atualizar a Bíblia, né? Ele veio a público há um tempo atrás dizendo assim que, pelo amor que ele conheceu de Jesus, ele dá uma baita volta nessa argumentação, que ele não acreditava mais no inferno, e que então, que é o universalismo no caso, né? Então todo mundo, Deus vai dar um jeito em tudo isso, então o sacrifício não foi para aqueles que... Não, é lindo porque vai atender as pessoas que dizem assim, eu vou continuar vivendo como eu quero, e não tem problema, porque no fim das contas, Deus é amor, então o inferno não existe mais, Deus vai aniquilar, inclusive, o inferno, vai todo mundo para o céu. E isso é de uma negação bíblica tão grande, mas tão grande, e quantas pessoas aceitaram isso extremamente passivamente, na verdade, aceitaram ativamente. É verdade. Porque quando aconteceu esse negócio, um monte de gente, inclusive nas redes sociais, aí no Facebook, é esse o evangelho que eu acredito, que não é o evangelho. É o que eles pensam, a filosofia deles, mas isso não é o evangelho, né? Então, porque faz sentido. Na verdade, o pensamento liberal, como nós falamos, ele é antropocêntrico. Ele vai ao encontro dos anseios do homem, do ser humano. O ser humano quer o bem, cara, quer o amor, quer a paz, né? Faça amor, não faça guerra, né? Quer situações circunstanciais que dêem tranquilidade. Esse mesmo cidadão
que disse que a Bíblia tinha que ser atualizada e que o inferno não existia, também tem um vídeo dele famoso no YouTube, onde ele fala da volta de Jesus como um futuro utópico. Né? Sim, sim. Que Jesus não voltará. Né? Jesus não voltará porque, na verdade, os discípulos precisavam de uma esperança. Quando você tem uma utopia, né, você tem uma esperança. Bom, aí se Jesus não vai voltar, ô Marco, se Jesus não ressuscitou, se Jesus não vai voltar, e se não há inferno, se eu fosse ortodoxo, eu diria, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Yeah. Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis de todos os homens, somos dignos de pena. Mas se eu fosse liberal, eu faria o quê? Procuraria coisas que trouxessem significado à minha vida, como, por exemplo, cuidar do pobre. E é exatamente isso que dá origem à teologia da libertação, sim, e tantos outros segmentos teológicos, porque você encontra significado para viver. E, né, eu acho que é importante a gente pontuar, né, Leclerc, que aqui quando você faz esse comentário, é claro que você não está demonizando a ajuda ao pobre, que não é esse o ponto. Mas a questão é a ajuda do pobre em detrimento do evangelho. É claro que a igreja tem que ter ação social, é óbvio. A social é cidadã, né, cara? Exato. Agora... É uma cidadania, é um dever do país, do Estado, de qualquer setor da sociedade, como a escola, a igreja, da gente aqui, ter cidadania. Agora, transformar a cidadania em evangelho, em reino de Deus, em obra de Deus, como faz algumas ramificações da missão integral ou da teologia da libertação, isso é uma grande falácia, porque aí o camarada vai lá, distribui cobertor no inverno, sopa, cuida de crianças, dá remédio, dá vacina, né? E aí fala assim, poxa, levamos Jesus. Você não levou Jesus, cara. Ninguém leva Jesus, é Jesus que leva a si mesmo. Ninguém leva Jesus para ninguém. Pois é. Jesus se faz revelar. E nesse meio, né, tem gente que dá abraço ao capeta e fala que não, tô abraçado com o capeta porque é aqui que Jesus estaria mesmo e tal. E o cara romantiza, né, essas saídas que ele tem. Quando ele foge da Bíblia, que nem você falou, ele encontra uma causa, que é ajudar os pobres, ou ele veste uma bandeira qualquer que seja, inclusive política, como a gente vê muito. Das minorias, né, os LGBTs, e aí tem uma seara muito grande de oportunidades que eles usam para relativizar a Bíblia, porque às vezes não são homens o suficiente para dizer, não acredito, mas não querem perder os benefícios que essa posição acaba dando a eles, igual a pessoas que nós conhecemos, que tem o salário aí de 20 mil reais por mês dentro da igreja. Esse ponto é legal. Por que esses caras não abrem as suas próprias igrejas? Não, cara. Por que você reúne e criam lá, né? Igreja Evangélica Progressiva, Igreja Evangélica da libertação marxista, iluminada, Igreja Evangélica, né? Liberal, Igreja Evangélica Liberal. Mas isso é um conceito tradicional, clássico também, né? A teologia liberal é parasitária. Sim. Essas pessoas, homens e mulheres, precisam das igrejas tradicionais para se manter e para disseminar o seu pensamento. Por que o cara vai dar aula no seminário se ele não crê na Bíblia, não crê em Deus? Verdade. É para disseminar. Então, além de parasitários, são também falsos profetas, dividindo a igreja, provocando dissensão, provocando desamor, esfriando a obra de Deus. O que também não é novidade, né, Marco? Não. Já escreveu sobre isso Tiago, Pedro, Judas, né? São nuvens sem água levadas pelo vento. Né? Vão de lugar em lugar com as suas falácias, com as suas heresias, minando o coração dos irmãos. Por que eles não abrem as suas próprias denominações? Igreja verdadeira, igreja evangélica verdadeira. Ok. Mata no peito e sai levando. Nada. Não é. É igual aquele cidadão que nós comentamos um dia, né? Que está dentro de uma igreja tradicional, ganhando aí acho que 15 mil, 20 mil por mês, né, Leclerc? Um baita salário, e atacando abertamente quem é contra o seu pensamento esquerdista, que tá implícito em tudo que ele coloca, né? Que essa é a base dele, ideológico, mas assim, ele exalta essas questões, mas não abre mão daquilo que ele mesmo critica, né? É o cúmulo da hipocrisia,
Eu também eu acho que é isso aí que você está falando. O cara devia ter pelo menos coragem, ou melhor dizendo, né, vergonha na cara, de que se ele de fato acredita nisso, que ele abra mão, cara, dessas coisas e vai viver como ele acha. Assim, aquilo que ele impõe nos outros, ele não pratica em si mesmo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tem que fazer, Marco, igual o Jim Jones. Lembra do Jim Jones, americano lá? O evangelista? Que depois levou todo mundo ao suicídio coletivo lá. Então, o Jim Jones arremessou a Bíblia na parede. Tem um documentário sobre isso. Tem. Ele arremessou a Bíblia na parede na hora do culto e gritou: a Bíblia não é a palavra de Deus. Pronto. Fala abertamente. Sim. Se declara. Tira a máscara, né? Ele falou: eu sou a palavra de Deus. No culto. E aí, quem concorda fica, quem não concorda levanta. Vai embora, sim. Como você citou, o nosso amigo aí, vovozinho da maçã, que colocou em xeque o teólogo, porque o cristianismo ele é transcendente. É uma experiência de fé. Não adianta. Você tem que crer, tem que ter um encontro com Cristo, tem que nascer de novo. Então, o Jim Jones, pelo menos, teve mais coragem. Agora, os caras não têm coragem e aí usam esse discurso, né? Baixa crítica, alta crítica, para parecer um negócio erudito, né? É bom sempre lembrar. E para seduzir, né? E usa para seduzir muitas pessoas. Poxa, nada, né? Verdade, né, cara? Sim. Leclerc, a gente tem ainda... Eu não sei nem por onde começa. Beleza. Leclerc, a gente tem ainda 15 minutos. Uma vez que a gente já falou das características dos teólogos liberais, da origem e de como eles atuam, né? Quais são as nossas recomendações aí finais para que a gente combata essa teologia mentirosa, para que a gente saiba identificar esses canalhas da fé, porque são canalhas, pilantras, não têm escrúpulos, não têm caráter. Falso evangelho, né? O que a gente pode deixar de recomendação para as pessoas que nos ouviram até agora, para que haja um alerta quando elas estiverem frente a frente a esses salafrates? Bom, eu vou começar citando aqui novamente, né, nosso mestre John Stott. Tem um livrinho do John Stott que todo mundo deveria ler, chamado Crer é Também Pensar. Né? Então, nesse livrinho, ele vai nos ensinar, né, que toda fé sem estudo, sem Bíblia, é fanatismo em ação. Boa. Toda razão sem a prática da fé é a paralisia da ação, a paralisia da igreja. Então, na verdade, também poderia citar os reformadores, né? O evangelho é orare et labutare, oração e trabalho. Então, a primeira recomendação nossa é estude a Bíblia. Primeira coisa é leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Vá à escola dominical. Vou citar um outro caso aqui. Manda ver. Há muito tempo atrás, quando eu ainda trabalhava como pastor, hoje eu não trabalho mais, né? Eu recebi no meu gabinete lá um rapaz da igreja, assim, professor. Na época ele não me chamava de professor. Eu queria muito estudar, eu queria aprender teologia, eu queria pregar, eu quero ensinar. O que você me recomenda? Eu falei para esse rapaz, eu nem tenho visto você na escola dominical. Por que você Por que você não vê na escola dominical? Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um conhecimento maior, profundo. Eu falei, mas você acha que o profundo começa onde, meu chefe? Começa no raso. Sim. Aí eu lembro, como se fosse hoje, eu levantei, fui lá na estante, peguei a revista da escola dominical. Na época a gente usava uma coleção de uma editora batista, e a revista daquele mês era sobre Tiago. Eu falei assim, olha que revista legal, cara, olha aqui. Se você se dedicar, por exemplo, a ler todas essas passagens aqui por dia, os comentários, o livro de Tiago é considerado por muitos o Provérbios do Novo Testamento, um livro de sabedoria, né, de aplicação prática, muito contemporâneo. Rapaz, se você estudar essa revista, isso aqui já é um mundo de conhecimento. Mas ele não queria. Porque, na verdade, Marco, a gente tem uma geração preguiçosa. Sim. Né? Então, a primeira recomendação, lembrando de novo os pentecostais, é repreender esse espírito de preguiça. O reformado não fala repreender, né? Eu não falo repreender espírito de preguiça, eu só falo assim, ó, cria vergonha na cara e vai estudar, é diferente. É a mesma coisa.
Primeira recomendação é estudar, cara. Pô, você engole qualquer coisa passivamente? Pois é. Não pode, pô. Você tem que ouvir, anotar, né? Vai para o culto, ou remotamente, ou presencial, leva lá o seu anotação, um caderno, celular, anota, vai para casa e estuda. Essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação básica é ter uma vida devocional de cristão. Orar. Não precisa orar 200 horas, ir para o monte, consagração, não precisa se chicotear, carregar a cruz. Não, orar, pô, minimamente. Senhor, eis aqui a tua palavra. Ilumina a minha mente enquanto eu estiver lendo a tua palavra. Porque a ação é toda do Espírito Santo. Sim. E a terceira coisa, né, o Marco? Para de ficar se alimentando do Google, né? O Google não é o seu pastor, meu chefe. O YouTube não é o seu pastor. O Instagram. Então, esses canais, eles são úteis, mas não são eles que nos guiam, né? Leia bons livros, converse com as pessoas, vá à sua igreja, congregue com os irmãos e bote a cabeça para funcionar. Basicamente, basicamente é um bom exercício. Você já falou aqui várias vezes o seu testemunho, né? Para quem quiser assistir em outras lives, né, Marco? Você já deu seu testemunho de onde você veio. Eu também já contei de onde eu vim. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós somos do Senhor. Nós poderíamos ter perecido nessa trajetória, mas o Senhor nos deu lucidez. E assim acontece através dos séculos. Para ser bem bíblico, bem ortodoxo, bem cristão, a gente poderia citar a famosa passagem bíblica onde o profeta Elias, ao ser confrontado por Deus, né, o que você está fazendo aqui? Por que você não está trabalhando? Elias diz assim, porque não sobrou ninguém? Todos te abandonaram, todos deixaram de servir, todos não sei o quê, todos se curvaram a Baal, só sobrou eu. Então Deus responde, é muito presunçoso da sua parte. Né? Se fosse o Yoda, né, Marcos, responderia, presunçoso muito, profeta é. É verdade. Não é? E Deus fala, rapaz, ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram. Então você vê que não tem a ver com conhecimento, tem a ver com devoção. Né? Tem a ver com devoção. Por quê? Porque nesse tempo de Elias não tinha mais o sacerdócio levítico, não tinha mais o culto por causa de Jezabel, ela tinha banido o culto a Jeová, não tinha mais nada. E os caras guardaram a fé como? Ó, guardaram a fé no próprio coração, né? Escondi a tua palavra no meu coração. É isso. Então, essa é uma boa recomendação. Eu citei o John Stott agora, que era anglicano. A gente lê anglicano, a gente lê reformado, a gente lê pentecostal, lê batista, lê histórico, lê contemporâneo, mas nenhum deles é Deus, irmão. E nenhum desses livros é Bíblia. A gente lê, respeita, mas filtra, né? Pensa, assim, pô, esse cara aqui é gênio, mas não é Jesus. Então, isso é importante para nós. E é isso que vai fazer você. Agora, na sua igreja, onde você congrega, a Bíblia não é pregada. Escola bíblica não tem mais que acabar com a escola bíblica. Quando tem, é um assunto paralelo qualquer. O tema desse mês é vamos amar as pessoas. Assunto que serve para qualquer tipo de religião, qualquer tipo de coisa. O culto tem 4 horas de louvor, 15 minutos de pregação. A pregação é alegórica, não é expositiva. Sim. Acabou, meu irmão. Nós estamos queimados nesse negócio. Leclerc, eu queria encerrar aqui, como já está dando perto do nosso horário, além de concordar com seus conselhos, e um pequeno resumo que a gente pode dar desse conselho que você deu, é o conselho de Spurgeon, né? Visite bons livros, mas viva na Bíblia. Assim, a cada dia que passa, nós percebemos o quanto a Bíblia ela é desvalorizada por muitos, inclusive e principalmente dentro da igreja evangélica. Mas nós precisamos, a nossa resposta para não alimentar esses falsos pastores, esses teólogos liberais, nós precisamos manter muito fortemente a nossa fidelidade incondicional à Bíblia. É incondicional. Ainda que por dado momento você pode ter dúvidas, você pode ficar limitado no seu pensamento, mas decida manter o foco.
acreditando sim que a Bíblia realmente ela é a verdade da palavra de Deus, ali está aquilo que nós precisamos saber. Então, essa negociação, eu preciso, vamos ver se é isso mesmo, deixa eu pensar. Gente, pense biblicamente, é o que Leclerc falou, né? O John Stott tem esse livro maravilhoso, creio também a pensar. Raciocine, estudo da Bíblia, eu costumo dizer que ele é um projeto de vida, porque ele não para nos seus 4 anos de seminário. Então, sistematicamente, eu estudo a Bíblia há 20 anos, desde os meus 18 anos. E a cada ano que passa, a cada vez que leio, a cada vez que faço um estudo, eu percebo o quanto eu preciso ainda estudar mais para me relembrar de algumas coisas, o quanto ainda preciso aprender. E não estou dizendo isso aqui de forma demagógica, porque não preciso, mas é porque é verdade. E no fim das contas, é o que Leclerc falou, ainda existem joelhos que não se dobraram a Baal. Verdade. Ainda existem pessoas, pode ser até que seja uma minoria, mas ainda existem pessoas que estão dentro das igrejas pregando o evangelho, ainda existem pastores que são homens de Deus, ainda existem pastores honestos que não são pilantras, nem liberais, nem tomadores de granas. Que amam a palavra de Deus. Exato, e que se dedicam a esse ensino. Então, esse é o nosso caminho. Né? A resposta ao liberalismo teológico é justamente a fidelidade à palavra de Deus e ao evangelho, porque esse é o caminho que a gente tem que traçar, que não é nenhuma novidade isso. Inclusive, quando o Leclerc estava falando do caos lá do gabinete, Leclerc, eu tive aqui uma lembrança também dos meus anos de pastoreio, né? Você tinha tido uma revelação. Não tem esse tipo de dom. Eu lembro que, olha, eu vou te falar assim, sem uma estimativa bem razoável, eu acho que 90% das vezes que eu atendi pessoas, né, no gabinete pastoral, a resposta ela era praticamente a mesma. Né? Eu escutava o que a pessoa dizia, e aí eu dizia para ela o seguinte: você já orou? Você já leu a Bíblia? E nesses 90% a resposta era não, até pela cultura do povo, de dizer o seguinte, né, tem algum problema, alguma dificuldade, só me resta orar agora. Como se a oração fosse a última alternativa, sendo que deveria ser a primeira. Então, as pessoas querem ainda, até hoje, tomar decisões de resolver grandes problemas sem orar e sem ler a Bíblia. Então, esse é o caminho que a gente tem que traçar. Orar, ler a Bíblia, meditar, estudar, digerir o texto, absorver aquele texto e se manter fiel ao texto que o Senhor Jesus, né, e Deus no Antigo Testamento já deixou para a gente, e o Senhor Jesus no Novo Testamento também. Você quer uma de hoje? Liberal de hoje? Vamos lá, manda ver. Então, no Twitter, um desses Twitterzinhos, você tem os Twitterzinhos, tem os pentecostalzinhos, tem os reformadinhos também, né? Todo mundo tem os descoladinhos, né? Os descoladinhos também. Liberaizinhos, né? Então, esses liberaizinhos do Twitterzinho divulgou hoje um Twitter, não vou citar o nome, né? Mas vou ler aqui a mensagem dele. Ele disse o seguinte: senhores, parem de decorar versículos. Não existem capítulos e versículos. Eles só foram colocados lá para ajudar. Não decore, entenda. Tá vendo? Viu? Aprendeu certinho, né? Só que não. Viu? Não decore. Olha só, aí você lê um negócio desse, ingenuamente, que, não é que o cara tem razão, que nos originais... você vê que o cara se contradiz. Ele disse o quê? Que os capítulos e versículos foram criados para nos ajudar. Sim. Mas que você não deve decorar. Aí, Marco, já a gente indo para o final, né? As pessoas começaram a escrever, né? E começaram a responder as perguntas dele lá. Quer ver? Vou colocar aqui. Aí ele se apresenta como cientista. É sempre assim, como teólogo, como líder de não sei o que lá. Aí o pessoal começa a comentar, né? Qual o problema de memorizar? Alguém perguntou. Aí ele disse assim: você não memorizou nada, porque não existiam versículos quando o texto foi escrito. Olha o nível do raciocínio, cara. É verdade. Verdade. Bom, enfim. Sim, né, cara? Bom, nós aqui queremos humildemente dizer para você que está nos assistindo ao vivo depois, decore os versículos. Sim, memorize a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso aí. Pelo amor de Deus, é o contrário. Quer dizer, o cara está te dizendo do alto de
palco de conhecimento que decorar a palavra é ruim. É ruim. É o contrário. Decorar a palavra é que vai proteger você. O conhecimento da verdade de Deus é que é coraça, é que é escudo. É o contrário. É o contrário. Aí o cara publica, tem respaldo científico, teológico, e aí vai pegando a galera. Isso é de hoje, não dei exemplo de ontem, de hoje, de hoje. Fresquinho. Eu sigo todo mundo, Marcos. Sigo direita, esquerda, não liberal. Um dia, quem sabe, eu chego nessa maturidade sua de seguir esses idiotas. A gente tem que ver, porque se eu não tivesse lido, eu não ia acreditar se me contasse. Não, mas é como as coisas chegam, né? É que me dá uma gastura quando eu vejo essas coisas. Eu tenho vontade de jogar o celular no chão. Aí, então eu fico preocupado. Aí o cara falou assim: qual o problema de memorizar? E ele respondeu: o problema é a arbitrariedade do versículo. Olha! É arbitrário. Viu? O cara consegue dar uma volta violenta. Ele respondeu: a teologia é para adultos. Quem decora versículo é criança, é infantil. Tá vendo? Viu? Tá vendo? Então pronto. Então ele tá ali bombardeando a galera, bombardeando. E aí, quando ele diz isso, faz até sentido alguma coisa, porque ele fala assim, não, porque você decora, mas você não entende o contexto. Tudo bem, ok. Mas, antes do entendimento do contexto, vem a fé. Claro. E a palavra de Deus é inspirada. O Espírito de Deus fala nela e através dela. É isso aí. Né? Então, quando o cara tirou o versículo da minha cabeça, como que eu vou conseguir entender o contexto? Se eu nem conheço o texto. Pois é. Então, fresquinho, né? Para a gente encerrar com chave de ouro. Boa. Pessoal, quero agradecer a todos que participaram aqui conosco hoje, dos comentários que fizeram. E eu acho que amanhã, ou daqui a algumas poucas horas, né, essa live já está disponível lá no Evangelho Negociável. Também vai lá para o canal Oficina da Palavra do Leclerc. Gente, se a gente não conseguir fazer mais uma live esse ano, que talvez agora a correria aumente para o final do ano, em breve a gente marca alguma outra coisa, a gente volta aqui, faz mais um tema polêmico, enfim. E a nossa intenção é realmente desconstruir essas mentiras que estão dentro da maioria das igrejas, as teologias mentirosas e as falsas doutrinas, para que a gente saiba que há ainda, né, os joelhos que não se dobraram a Baal, ao qual nós estamos aí lutando para ser desses joelhos também, firmes aqui no Evangelho. Isso e aí, pessoal, Leclerc, quero te agradecer. Nosso projeto, né, Cico, para o ano que vem. Vamos fazer. Que as pessoas orem por nós aí, de fazer uma escola bíblica aqui virtual, gratuita. Estamos tentando fazer, que o Senhor nos ajude aí. Valeu, Marcão! Valeu, Leclerc. Obrigado aí por tudo, por toda a conversa. Eu que agradeço, cara. Muito bom. E a gente se vê em breve aí, cara. Valeu. Legal. Boa noite, pessoal.